Na aula passada, nós vimos que a função len nos retorna um erro de tipo de dado quando a utilizamos com um número inteiro ao invés de uma string. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre os tipos de dados e funções. Uma forma interessante de pensar as funções é imaginar que elas são uma espécie de máquina utilizada para transformar as coisas. Aqui, por exemplo, temos uma máquina de fazer suco que, ao colocar laranjas, nos retorna suco de laranja. Mas se por algum motivo alguém colocar pedaços de madeira nessa mesma máquina, um problema ocorrerá e não será extraído nenhum suco de laranja. Isso é basicamente o que está acontecendo com o nosso código. A função len não trabalha com números inteiros e ao forçarmos a inserção de números inteiros, teremos esse erro sendo exibido. Agora imagine o seguinte programa. Nós temos uma variável chamada número caracteres. Nessa variável nós temos um input para capturar um texto digitado pelo usuário. Pegamos esse texto e contamos quantos caracteres ele possui através da função len. Na sequência, queremos imprimir para o usuário uma mensagem informando que seu nome possui a quantidade de caracteres que estará armazenada na variável número caracteres e a palavra caracteres. Mas ao executar o programa, vejam o que ocorre. Clicar aqui, vou inserir um nome e pressionar Enter. Temos uma nova mensagem de erro sendo exibida. E dessa vez ela nos informa que só podemos concatenar strings com strings e não com números inteiros. Mas como podemos então prevenir nosso código desse tipo de problema? E mais, como podemos ainda verificar o tipo de dado com o qual estamos trabalhando? Nós podemos utilizar a função type para verificar basicamente o tipo de tudo que estiver entre os parênteses. Vamos ver isso na prática. Eu vou comentar essa linha de código. Agora, dentro da função type, eu vou passar a variável que recebe a quantidade de caracteres que o texto digitado possui através da função len, que é a variável número caracteres. Vamos também utilizar um print para verificar a saída da função type. E ao executar o programa, vamos colocar um nome qualquer, teclar Enter, e podemos verificar que o conteúdo que existe na nossa variável é do tipo int. Concatenar as strings com um inteiro não faz nenhum sentido, e é por isso que recebemos o erro de antes. Além de verificar o tipo de um dado, nós também podemos fazer a conversão de um tipo de dado para outro tipo, o que também é conhecido como casting. Por exemplo, vamos apagar essa linha, vou remover o comentário dessa outra linha, e agora o que temos a fazer é utilizar a função str e podemos passar para ela a nossa variável que desejamos converter, que é número caracteres. Para que nosso código fique mais legível, nós ainda podemos definir uma variável que receberá a saída da função str. Eu vou chamá-la de número caracteres convertido. Feito isso, já devemos conseguir receber o valor convertido na nossa nova variável. E para que o código funcione perfeitamente, é esse mesmo nome de variável que deve ser utilizado aqui na nossa concatenação. Vamos executar o código novamente. Agora eu vou colocar um nome qualquer. E perceba que agora o nosso código funcionou sem nenhum problema. Podemos então ver o resultado. Seu nome possui 5 caracteres sendo exibido no console. E converter inteiros para string não é a única operação de conversão de tipo de dados existente. Podemos fazer várias outras conversões. Vamos comentar esse código. Digamos que eu tenho uma variável chamada x, e essa variável recebe o valor 10. Se verificarmos o tipo de dado da nossa variável, teremos que ela é do tipo int, o que não é nenhuma surpresa, pois o nosso dado é do tipo inteiro. Fazendo a conversão para string, ao executar o código, veremos que o nosso tipo de dado foi alterado para string. Podemos ir adiante e converter o valor para float. E ao executar, teremos que agora o nosso valor é do tipo float. E tudo isso é muito simples, certo? Nós vamos pensar da seguinte forma. Se eu tiver a seguinte linha de código, o que você acha que o programa irá exibir no console? Nosso programa mostrará o valor 123.5. Isso porque nos bastidores é feita a conversão de 25.5 para float, e na sequência a adição é realizada e o resultado é exibido. E se agora tivermos a seguinte linha de código,
O que você acha que será impresso no console? Bom, se você disse 250, você errou. Como os números foram convertidos para string, o sinal de adição fará uma concatenação e não uma soma. Resumindo o que aprendemos, nós podemos utilizar a função type para descobrir o tipo de dado que estamos trabalhando. Podemos ainda utilizar funções tais como string, int ou float para realizar a conversão de tipos de dados. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima!